Olá, hoje vamos falar de um assunto que está em todos os jornais aqui em Portugal. Você que pretende imigrar para Portugal, ou você que está em Portugal e precisa de se legalizar de alguma maneira, você sabia que apenas os advogados, solicitadores e contabilistas devidamente inscritos nas ordens aqui em Portugal é que podem prestar determinados tipos de serviços para trazer toda essa legalização para você? Muitas pessoas que querem imigrar para Portugal ou até que já estão cá têm visto na internet grande oferta dos serviços de consultoria e assessoria migratória. E esses serviços hoje são divulgados nas redes sociais como se fossem empresas que estivessem aptas a prestar esse tipo de serviço. Mas isso não é verdade. Em Portugal, somente o advogado pode dar a orientação jurídica sobre tipos de vistos, como que a pessoa se regulariza, como que a pessoa pode vir regularizada para Portugal. São questões que tratam da lei, da legislação. Então isso, por consequência, é um tipo de informação que só pode ser prestada por um advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. Tá? Não adianta a pessoa ser advogada em outro país. Ele, para prestar esse tipo de serviço em Portugal, tem que ser registrado na Ordem dos Advogados Portugueses. Isso é muito fácil depois de pesquisar, eu vou dizer como. Tá? Mas hoje, com essa facilidade da internet, as pessoas acham que podem oferecer esse tipo de serviço para outros, né? E oferecem de tudo, desde a obtenção do número de identificação fiscal, que é o NIF, que é equivalente ao CPF no Brasil, ao número de segurança social, a documentação, acesso à documentação de imigração, e, enfim, uma gama de serviços, abertura de empresas, por exemplo, ou abertura de atividade, tá? Porque rapidamente, diferente do Brasil, onde você pode prestar um serviço como autônomo, aqui em Portugal você tem que informar ao governo que você vai prestar o serviço. E a isso se chama abertura de atividade. E para você abrir uma atividade nas finanças, que é na Receita Federal daqui, quem tem a competência para fazer esse tipo de serviço é um contabilista, um contador registrado em Portugal. Tá? Só que esse tipo de serviço tem sido oferecido de forma muito vulgar, muito ordinária na internet, com propaganda, e as pessoas estão oferecendo isso, cobrando por esse serviço. Muitas vezes nem prestam os serviços, tá? Ou quando prestam os serviços, que até essas pessoas acabam fazendo o serviço, fazem de forma errada e pode causar prejuízo a quem contratou. Então, uma coisa que precisa ser entendida, para tirar dúvidas de como é que se migra para Portugal ou de como que se regulariza em Portugal, os tipos de vistos, nacionalidade, esses temas são temas jurídicos. E para oferecer esse serviço tem que ser ou advogado ou, em alguns casos, solicitador, tá? Inscritos em Portugal. Não caiam nessas propagandas, nessas ofertas, muitas vezes sedutoras que tem na internet. E quais são os prejuízos ou os problemas de você contratar esse tipo de profissional? Vamos chamar de profissional, mas não é, né? Essa pessoa que não está habilitada a prestar esse tipo de serviço. Que prejuízos que você pode ter? Primeiro, há os casos daquelas pessoas que oferecem esse serviço na internet e nem prestam o serviço, cobram dinheiro e somem. Tá? Há muitos relatos de imigrantes que já estavam em Portugal ou que pretendiam vir para Portugal, que pagaram por esses serviços e a pessoa sumiu com o dinheiro. Então esse é um primeiro caso. Segunda hipótese, essa pessoa, como ela não tem um conhecimento técnico, né, não é um advogado, não é um contabilista, ela pode muitas vezes dar uma solução ou uma ideia que não corresponde à verdade e muitas vezes não se adequa ao caso daquela pessoa que está procurando serviço. Vou dar um exemplo. Muitas vezes é informado que é possível tirar um visto para Portugal, para morar em Portugal, um visto de empreendedor, que é o visto daquela pessoa que vai abrir uma empresa em Portugal e com essa empresa aberta ele consegue um visto para morar aqui. Muitas vezes essa pessoa pode se enquadrar num outro tipo de visto que não precisa, por exemplo, abrir empresa. Então ela já gastou dinheiro abrindo uma empresa, teve que pagar as taxas para a abertura dessa empresa, tem que pagar a manutenção de um contabilista, de um contador. Ou seja, ela está gastando um dinheiro que ela poderia economizar e vir com uma outra solução jurídica existente, legal, para se mudar para Portugal.
Então não só, às vezes a pessoa não presta serviço, ou quando presta, ele vai dar essa informação errada e você vai tomar um prejuízo. Tá? Muitas vezes há casos de pessoas que contrataram essas empresas e foram lá tirar um visto e o visto foi negado por uma hipótese de fraude. Tá? Então, até porque há muitos casos desses serviços, desses profissionais que não são os advogados, os solicitadores e contabilistas, há muitos casos que já estão sendo investigados aqui em Portugal e já estão na mira das autoridades. Tá? Então, muito cuidado sempre. Para que você tenha uma imigração correta, ou até para que você que já está em Portugal e precisa de algum tipo de serviço, para de cair nas tentativas da internet, grupos de Facebook, tenha muito cuidado com os grupos a que você lê as informações. Tá? Procure sempre um profissional habilitado para fazer esse tipo de serviço. Quando é alguma coisa que envolva a questão jurídica, é um advogado, em alguns casos é um solicitador, e nas questões contábeis, um contabilista. Sempre registrados e inscritos nas ordens profissionais em Portugal, não só no país de origem. E se você, por acaso, sofreu um prejuízo com isso, ou se você até identificou na internet a oferta desse serviço e você viu que não é um profissional habilitado, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com essas ordens profissionais que eu informei, tá? Todas elas têm canais, e-mails em que você pode enviar a sua denúncia com a informação, o site que você viu ou o perfil da rede social que estava oferecendo aquele serviço. Você faz uma denúncia chamada de procuradoria ilícita, né, que é o exercício ilegal da profissão. Você vai fazer essa denúncia de que ou que você já tomou esse prejuízo ou que você identificou aquele serviço que não pode ser oferecido e faça a sua denúncia. Isso é muito importante. Por quê? Para evitar que o imigrante que já tem uma certa dificuldade em resolver os seus problemas, já às vezes é uma pessoa mais humilde, né? E evitar que essas pessoas caiam nessas armadilhas e tomem prejuízo. Tá? E além das ordens, nós também vamos criar hoje no nosso site uma página específica para denúncias. Tá? E denúncias não só disso, denúncias também de problemas que tenham surgido para você que já mora em Portugal e está passando por algum problema, alguma dificuldade com um atendimento no hospital, algum problema na sua regularização, algum problema junto às autoridades com a sua documentação que você não consegue resolver, tá? Se você precisar de alguma denúncia, nós vamos criar um formulário no nosso site para que você possa também canalizar, oferecer a sua denúncia e nós vamos encaminhar para as autoridades competentes para investigar isso. Agradeço mais uma vez que tenham visto o nosso vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe. Muito obrigado.